Olá, boa noite. Estamos novamente aqui, eu e você, nesse tempo que separamos todos os sábados à noite para compartilhar a palavra de Deus e estamos aí então numa jornada na carta de Tiago. E hoje nós estamos chegando ao fim dessa jornada, quando nós chegamos ao capítulo 5. Se você está vendo hoje pela primeira vez esse canal, esse vídeo, essa série de mensagens sobre o livro de Tiago, eu recomendo que você também assista, após esse vídeo, também os outros vídeos, né? Do capítulo 1, 2, o 3 e o 4 de Tiago, para que você pegue, então, aí o contexto dessa carta e aí, então, possa entender essa conclusão aqui do capítulo 5, né? Que é a carta de Tiago, onde ele conclui com algumas observações necessárias e importantes nesse processo de amadurecimento. Os fins, né, o objetivo dessa série de mensagens na carta de Tiago é justamente essa: aproximar você de uma ideia do que é ser um cristão maduro, de nós desenvolvermos uma maturidade cristã a ponto de nós conseguirmos passar por provações, passar por lutas, tendo a sabedoria de Deus e sabendo viver e compreender cada momento, cada etapa das nossas vidas, para ir assim superando. E o Senhor vai nos dando a força, vai nos dando a ousadia, nos dando sabedoria para vencer cada obstáculo, para vencer cada fase, cada etapa da nossa vida. Porque, como eu sempre digo, ninguém está livre de passar por dificuldades, seja você cristão, seja você um visitante, uma pessoa que está agora aprendendo sobre a palavra de Deus, ou talvez que nunca ouviu sobre o Evangelho. Mas as cartas, os livros que estão registrados na Bíblia são justamente para que a gente tenha maturidade, para que a gente cresça. Essa é a ideia. Deus, ele nos permite, através do conhecimento da sua palavra e da presença do Espírito Santo dele em nossas vidas, um amadurecimento, uma mudança de caráter, uma mudança na nossa vida, na nossa ética, tanto na onde nós trabalhamos, onde estudamos, na rua, na fila do mercado, na fila do banco, em qualquer lugar você vai poder ter sabedoria de Deus para lidar com cada situação, lidar com pessoas difíceis, até que essa pessoa também aprenda a palavra de Deus e deixe, talvez, aí então de ser uma pessoa tão difícil para você de lidar, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de se relacionar com pessoas, mas muitas vezes a gente não entende que, de fato, talvez essa pessoa ela haja da maneira que age porque não conhece a Jesus Cristo. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece a palavra de Deus, precisa amadurecer a sua fé de forma que você possa suportar e ajudar aquele que vai estar aprendendo, ajudar aquele que ainda não aprendeu a também desenvolver a sua fé, desenvolver os frutos do Espírito. E através da Bíblia, através das cartas, né, de Paulo, as epístolas que a gente tem de Pedro, a gente tem a carta de Tiago, que são lições para nossas vidas, que nos trazem uma forma de nós olharmos para as Escrituras e entendermos como podemos viver de uma forma madura, saudável e produtiva a nossa vida cristã no meio de tanta dificuldade, no meio de tantas lutas que passamos diariamente, tá certo? Então, capítulo 5 de Tiago vai trazer a nós uma abordagem a respeito de os ricos injustos. Ele vai trazer essa abordagem porque o nosso Deus, grande Deus Todo-Poderoso, ele despreza aqueles que são injustos, ele despreza os gananciosos. Então, Tiago ele vai trazer nesse capítulo algo para que esse povo, para que as pessoas que estavam lendo essa carta, e agora nós, né, lendo essa carta, possamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Deus não quer que a gente seja ganancioso, mas ao mesmo tempo não quer de maneira alguma que você faça um voto de pobreza, mas de forma lícita e não ilícita você possa prosperar. A prosperidade que vem de Deus, ela deve ser lícita, e ela é lícita, porque se é da parte de Deus, ela é lícita. Tá certo? Então, aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem de forma ilícita, de forma corrupta, de forma suja, né? Como a gente vê muitas vezes na política, a gente vê em outras áreas da sociedade, que nós diariamente vemos a corrupção, né?
Então, tudo isso Deus despreza. Então, mas vai ficar mais claro isso quando a gente começar a ler, então, o capítulo 5 de Tiago. Mas só para você ter uma abordagem aí do que vai tratar o vídeo, esse culto, essa noite, essa palavra dessa noite é justamente isso, então, né? Sim, os ricos injustos são alertados sobre o juízo de Deus que recairá sobre eles. Por exemplo, os pobres, explorarem ao pobre e não se importarem com seu sofrimento. Então nós não devemos desanimar diante dos sofrimentos da vida. Então é necessário nós mantermos a esperança e paciência, esperando com a expectativa a volta de Jesus Cristo. Então o que deve alimentar, o que deve fortalecer a nossa fé, o nosso vínculo com a fé, o nosso vínculo com Deus, nossa ligação eterna com o Senhor é a esperança. É a esperança de dias melhores, a expectativa da volta de Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós precisamos permanecer firmes e perseverantes, passando por cada prova, tendo esperança, tendo expectativas e não desanimando. Nós não podemos recuar, nós não podemos dar um passo para trás. Agora que a gente chegou até aqui, você já conhece Jesus, você já entregou sua vida para Jesus. Se ainda não entregou, esse é o momento, entregue a sua vida para Jesus e viva o Evangelho, viva de maneira saudável, de maneira madura, e você vai entender o que é prosperar, o que é crescer, o que é viver o Evangelho de maneira digna, de maneira justa, porque o nosso Deus é um Deus justo. E então, quero ler com vocês então um pouco do capítulo 5. Vamos aqui à abordagem, então, daquilo que o capítulo 5 vai trazer para nossas vidas. Quero ler alguns versículos. Eu quero ler a partir, então, do versículo 1, do capítulo 5, que diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O problema da riqueza ilícita, por exemplo, nós temos a Lava Jato, nós temos o desvio de verbas, agora nós estamos vivendo a pandemia, quantas notícias nós já recebemos através das mídias, das redes sociais, de verbas que foram desviadas para a saúde. Dinheiro que era destinado à compra de remédios, máscaras, equipamentos, foram desviados, compraram material de baixa qualidade ou uma quantidade menor e às vezes então até de maneira ilícita as empresas, as firmas da onde eles compraram já estavam todas em complô, já estavam juntas nessa ideia. Então a gente vê que há muita falta de caráter, uma falta de maturidade. Porque, de fato, nós precisamos entender que muitas vezes essas pessoas que fazem isso e se fazem dessa forma, elas não conhecem o amor de Deus, elas não conhecem a misericórdia de Deus, elas não conhecem os padrões de Cristo e por isso agem da maneira que agem, porque estão à mercê de Satanás, estão no mundo e elas vivem conforme os seus desejos, os seus prazeres. Isso é pecado, isso é reprovado diante dos olhos de Deus. Então é dessa maneira, essa é a forma, essa é a visão que Paulo está passando aqui. Então, de maneira alguma, Paulo está dizendo que nós hoje não podemos ter prosperidade, não podemos receber. E a gente vai ver isso ao longo desse trecho do capítulo 5. Então, para que você fique bem ciente disso, então, maneira ilícita, reprovado diante do Senhor. Isso fique muito claro. Então, não sonegue, não faça coisas erradas, evite fazer o mal, evite a aparência do mal, evite as coisas que você entende que não vão ser corretas perante os olhos do Senhor, que você sabe que não é justo, então faça da maneira certa e você vai entender o que é a vontade de Deus, você vai estar fazendo a vontade de Deus
Isso vai retornar em bênção, eu creio nisso, tá bom? Então, continuando ali, capítulo 5, versículo 5, diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Jesus aqui, Tiago, na verdade, né? E a gente vê Jesus falando também a respeito dessa questão da forma como aquele homem rico estava lá com seus celeiros abarrotados, né, de cereais, e a sua plantação, ela deu muito mais do que ele esperava, e ele não tinha mais onde armazenar. Então ele disse: eu vou derrubar todos os meus armazéns, vou construir novos para depositar tudo aquilo que eu tenho. Então ele diz para a sua própria alma, né, agora regala-te de descansa, né, porque eu tenho onde repousar, ele tem ali a confiança naquilo que ele construiu com as suas próprias mãos. Mas ele esquece, né? A gente não percebe que muitas vezes, se ele colheu cereais, é porque Deus mandou a chuva e ele plantou na terra que Deus fez. Se ele plantou algo, foi algo que Deus criou, uma semente que Deus criou, algo que foi desenvolvido para a bênção, algo que foi feito para a glória do homem, para que o homem pudesse prosperar, para que o homem pudesse se alimentar, para que o homem pudesse ajudar o próximo nessa constituição de igreja, nessa constituição de família. Mas nós percebemos ali na vida daquele homem a avareza, onde ele pensa então só em si próprio. Então Jesus ele já condenava isso, e agora Tiago ele vem fortalecer isso para nós como cristãos, e nessa carta, para aqueles que leram essa carta, entendessem que a forma injusta, a forma covarde, ele chama eles de covardes, tá certo? Porque olha só o que ele diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado os justos, sem que eles ofereçam resistência. Nós vemos empregados, nós vemos funcionários, nós vemos empresas que muitas vezes não valorizam os seus empregados, não investem nos seus empregados, eles só visam o lucro, né? E essas pessoas estão lá trabalhando. Nós vemos muitas vezes em alguns países o trabalho escravo, onde pessoas trabalham horas e horas nos seus trabalhos para ganharem um valor muito baixo, e muitas vezes nós nos favorecemos disso. Cada vez que nós pensamos assim: poxa, eu quero pagar mais barato num equipamento, eu quero pagar mais barato num produto, eu não estou olhando que por trás desse produto mais barato que eu vou pagar, alguém está trabalhando de maneira escrava, de maneira que está sendo explorada, né? E ela está ganhando pouco, trabalhando muito para que alguém tenha lucro, e a gente, quando for comprar, pague mais barato. Que aí a lei da oferta e procura, nós sabemos aí que realmente as pessoas querem uma coisa boa, mas também querem pagar barato. Muitas vezes nós pensamos que estamos pagando barato e pagamos por algo muito ruim, porque a produção é de grande quantidade, as pessoas não estão fazendo aquilo ali com prazer. Então muitas vezes nós compramos equipamentos, compramos coisas, brinquedos, que em pouco tempo se estragam, porque hoje não se pensa mais em algo durável, duradouro. Antigamente nós comprávamos algo e aquilo durava muito tempo, brinquedos, equipamentos que duravam anos. Hoje em dia nós compramos coisas que logo ficam obsoletas, ou primeiramente em algumas semanas, até alguns dias, estragam. Então, aqui Deus está deixando muito claro, através da vida de Tiago, né, que essas pessoas são covardes. E Deus não aprova isso. Então não seja um covarde, ganhando às custas do sofrimento do próximo. Seja justo. Aquilo que é justo, a paga, né? Ou seja, o salário do justo deve ser pago de maneira justa. Tá certo? Isso vai agradar a Deus, isso vai edificar a sua vida, vai te fortalecer, e Deus vai fazer você prosperar. Se você que está me ouvindo é proprietário, você é trabalhador, pense nisso. Pense como você precisa ser justo. Porque muitas vezes nós também, quando somos injustiçados, nos tornamos injustos também, porque a gente pensa: poxa, estão sendo injustos comigo, logo eu vou ser injusto com o próximo.
Então é a mesma também parábola que Jesus conta daquele homem que foi perdoado da sua dívida e logo que ele saiu perdoado da sua dívida, feliz, né? Aí ele encontra uma outra pessoa que devia para ele e até um valor menor, né, do que ele devia, que é um valor alto, e essa pessoa perdoou ele. E ele chega então diante dessa pessoa e ele cobra de forma forçadamente para que aquela pessoa pagasse então a sua dívida para com ele, sendo que ele foi perdoado. Então, a gente vê que há ganância, a gente vê que há corrupção no coração humano, mas quando se há a perseverança e quando há a presença do Espírito Santo de Deus, isso precisa mudar. Isso precisa sair do nosso contexto de vida, isso precisa sair da nossa concepção de lucro, nossa concepção de prosperidade. Nós precisamos entender que nós precisamos ganhar as coisas e conquistar as coisas de forma justa, de forma correta. Versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem os frutos do outono, no outono e da primavera. Logo, né, que a gente sai dessa abordagem que Paulo está falando, dessa injustiça, dessa covardia, ele já entra no portanto, ou seja, tá vendo? Tudo isso ali é errado, tudo ali é condenado ao Senhor. Portanto, se você viver de maneira digna, ou seja, sejam pacientes. Ali ele compara essa paciência, essa forma de viver de maneira justa ao agricultor, que ele precisa plantar, ele precisa regar, ele precisa cultivar a terra, enfim, há um monte de preparação para que então ele plante o seu fruto e Deus, né, mande a chuva, regue a terra que ele nos deu, e ali então nasça os frutos do seu trabalho. E é justo que aquele que plantou colha, né, do seu produto e receba por aquilo que ele está produzindo. Então ele está mostrando aqui que você pode sim prosperar, mas você pode e deve prosperar de maneira justa, tá certo? E com justiça, porque também você vai precisar, se você precisa de pessoas que trabalham com você, como agricultores, né, muitas vezes não trabalham sozinhos, eles também dividem isso com aqueles que trabalham com eles. A gente vê novamente Jesus, é impressionante, a gente não tem como tirar as parábolas de Jesus, né? Jesus, ele ensinando através das parábolas, ele torna muito mais fácil, e Tiago também trazendo essa abordagem do agricultor, me faz lembrar da passagem onde Jesus ele começa a falar de uma parábola onde o produtor ele precisava de trabalhadores. Então esses trabalhadores vão lá, eles começam cedo trabalhando, só que não iam dar conta do trabalho. Chegou no meio do dia, então esse patrão ele contrata mais pessoas, mais trabalhadores para encerrar então a colheita. No final do expediente, ou seja, no final do dia do trabalho, todos esses homens vêm receber. E quando esses homens que trabalharam desde cedo receberam um valor, eles ficaram, sabiam, estavam conscientes daquilo que receberiam. Então, quando eles viram que aqueles que chegaram na metade do dia, ou seja, trabalharam metade do que eles trabalharam, ganharam a mesma quantidade. Eles acharam injusto. Mas só que aquele que era o proprietário, ele achava que aquela forma era a maneira justa de pagar aqueles trabalhadores. Então, a forma como Deus trabalha em nossas vidas, a questão de justiça, os padrões de justiça, ele contraria totalmente a lógica. É justamente por isso que a gente diz que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque de fato, imagina, Jesus diz, se dá outra face, a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser justo. Mas hoje as pessoas em volta são todas injustas, o mundo é injusto, porque eu preciso ser justo. Porque nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos santos. Sede santos como eu sou santo. Paulo nos ensina tantas coisas, ele diz, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Tiago também está trazendo essa abordagem para que a gente olhe, é importante nós sermos justos, é importante a gente viver de maneira digna, para que a gente não seja reprovado diante do Senhor. E é importante entender isso, porque olha o que ele vai falar depois no 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, nós não devemos trabalhar
por este mundo, ou para estar neste mundo, mas trabalhar para nos mantermos neste mundo até que o Senhor volte. Mas na expectativa de que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, não adianta nós acumularmos riquezas, não adianta nós pensarmos, eu preciso guardar muito, eu preciso ter muito. Só que se eu olho para o lado, eu logo já vejo uma pessoa que está precisando. Eu olho para o outro lado, eu vejo famílias que estão precisando. Eu olho à minha volta e eu vejo pessoas padecendo, pessoas sofrendo e eu estou enriquecendo. Tá certo? Você pode sim ter riqueza, vocês podem sim ter o lucro daquilo que você está trabalhando, é o suor do seu rosto, é as suas ideias que deram certo e produziram, enfim, deram lucro para você. Não é esse o problema. O problema todo é se você fez tudo isso e construiu esse patrimônio à sua volta de forma ilícita e deixando as outras pessoas sofrerem por consequência da sua forma ilícita de ganhar esse dinheiro. E também lembrando que quem está em Cristo Jesus precisa olhar em volta, à sua volta, e pensar, puxa, eu preciso ter compaixão para o meu próximo. Sem olhar para quem? Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu não vou ajudar essa pessoa, ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos juízes, né? Há muitos juízes. Então, Deus não quer que a gente seja juiz, Ele quer que a gente estenda a nossa mão para o próximo, porque as pessoas estão com sede, estão sedentas de ajuda. E você pode pensar, poxa, mas tem pessoas que exploram, pessoas que só vivem para pedir dinheiro e não querem trabalhar. Isso é a questão, que essas pessoas vão se apresentar, essas pessoas, se elas creem em Jesus Cristo de alguma forma, ou aceitar Jesus e estão vivendo dessa forma, elas vão se apresentar diante do tribunal, elas vão estar diante de Deus e Deus vai julgar elas. E se elas não aceitaram Jesus Cristo, e talvez a sua vida possa ser usada para que essa pessoa aceite Jesus Cristo, então amém. Mas, caso contrário, você sabe, poxa, essa pessoa não tem chance, essa pessoa não vai... Nós não somos juízes, Deus é quem sabe o que vai fazer com cada uma delas. Então não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós destinarmos o que vai acontecer com as pessoas. Mas o Senhor espera que a gente estenda a nossa mão, que a gente ajude e que a gente seja justo na hora também de adquirir os nossos bens, tá certo? Então, seja justo, seja sábio na administração dos seus bens, né? Tudo isso a gente aprende na palavra de Deus. Eu quero já passar para o versículo 10, que diz assim: irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Olha lá para Elias, para Jó, olha para esses homens, olha para Abraão, né? E tantos outros homens, né, que foram justos, foram bons aos olhos de Deus. Noé foi encontrado justo também, bom diante dos olhos de Deus. Então, pessoas, homens que lá atrás, lá no passado, servem de exemplo para nós hoje na nossa fé, são os heróis da fé, como nós vemos na palavra. E aí eu pergunto para você, olhe para seus amigos, para os antigos, olhe para as pessoas que estão à sua volta. Quem são as suas referências? Hoje a gente vive um mundo mais moderno, a gente segue pessoas. É interessante que a gente segue as pessoas, né? Como se fossem sombras, né? Antigamente tinha um quadro numa TV, que eu não me lembro qual é, que tinha um quadro que tinha os sombras, né? Eram dois homens que eles andavam atrás das pessoas nas ruas, todo de preto, assim, com a cara pintada de branco, se eu não me engano, algo assim. E eles andavam atrás das pessoas, imitando essas pessoas. Então, tudo que uma pessoa fazia, ele fazia, ela parava, ele olhava para um lado, ele olhava para o lado também. Quem é das mais antigas aí vai lembrar desse quadro. Se eu não me engano, era numa emissora que é bem conhecida. Mas interessante vocês lembrarem, né? Que quando a gente segue alguém, a gente está imitando essa pessoa. A gente está pegando essa pessoa como referência. Então, um alerta cuide quem você está seguindo. Examine e vê se de fato a vida dessa pessoa condiz com aquilo que ela apresenta nas suas redes sociais. As pessoas que estão próximas a você precisam ser mais valorizadas. Seus pais, os avós, os tios, pessoas queridas que estão à sua volta e que você sabe que tem referência de como no casamento, referência de trabalhador, referência de pessoa justa, enfim, referência de pessoa
que é ativa. Pense nessas pessoas. Poxa, vou me aproximar mais. Segue essa pessoa, esteja próxima e observe como ela age, para que você também possa aprender e agir em coisas que talvez você precise aprender. Seja humilde. Muitas vezes a gente também não é humilde em querer ser ajudado, né? Em pedir ajuda. Seja humilde. Olha, eu preciso aprender. Vai atrás daquele que pode te ensinar. Às vezes é necessário pagar um preço para aprender algo necessário, para se capacitar, para aprender alguma coisa. Invista. Você está investindo algo para você, na sua vida, edificando a sua vida e também pode estar edificando no reino, porque talvez você vai aprender alguma coisa que vai ser usada no seu ministério, vai ser usado na igreja, vai ser usado no reino de Deus. Então invista em você. Se você gosta de tocar algum instrumento, por exemplo, meu filho gosta muito de tocar instrumentos, ele gostava de bateria, eu ensinei a tocar bateria, mas eu ensinei o básico, que eu sei tocar pouco, então ensinei para ele aquilo que eu sabia, hoje ele toca um pouco, gosta de tocar, aprendeu a amar a bateria, e também ele começou a gostar de teclado. Então, poxa, teclado eu não toco, não sei nada de tocar teclado, né? E aí o que eu fiz? Paguei então uma aula para que ele pudesse aprender a tocar. Só para ele saber tocar? Não, óbvio, ele vai atrás de algo que ele gostou, praticar algo que ele gostou, vai aprender a fazer e por consequência ele já está aprendendo as músicas para louvar o Senhor e já está contribuindo, colaborando com os seus talentos também na igreja. Ou seja, a gente está investindo na vida do nosso filho para que de alguma forma ele possa investir no reino de Deus, que ele possa usar aquilo que está sendo investido na vida dele no reino de Deus. Então, não é errado você aprender, não é errado você adquirir bens. A forma que Deus condena é a forma covarde e injusta, certo? Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Então, amém? Então, quero olhar mais alguns versículos aqui para a gente seguir em frente. No versículo 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor, é claro, é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, as lutas, elas não vão apagar jamais a bondade de Deus. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas isso não pode apagar a bondade de Deus. Porque Deus é bom, Deus é justo, em todo o tempo. Então, nunca pense, jamais coloque isso no seu coração, ou que alimentem isso no seu coração, que Deus esqueceu de você, que Deus abandonou você, que Deus não ouve a sua oração, que Deus não é justo com você. Por favor, não faça isso. Creia no Senhor e use a arma poderosa que nós temos, que é a oração. Falar com Deus, conversar com Ele, tete a tete, falar se apresentar diante do Senhor, para que mostre assim a sua humildade de forma justa, que você está ali orando, você está falando com Jesus, você está mostrando que você teme a Ele, você quer a ajuda dEle. Não ande sozinho, e se você é cristão, você não pode andar sem buscar a presença de Jesus. Você não pode andar sem conhecer Jesus, sem falar com Ele. Você precisa ter experiências com o Senhor Jesus. Versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja um sim de vocês sim e o não, não, para que vocês não caiam em condenação. Então, aquele que é cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, ele precisa ser justo naquilo que ele está respondendo. Se você prometer algo e você não cumprir, isso vai ficar muito ruim para você. Você vai ser taxado, ou seja, classificado como uma pessoa que não cumpre aquilo que diz. Então, se você não vai fazer, se você não vai poder fazer, então diga não. E se você falou, então mande uma resposta, mande uma mensagem. Olha, não pude, desculpa, me perdoa, na próxima eu te ajudo. Mas não deixa aquilo ali passar e aí aquela pessoa fica pensando, poxa, ele prometeu e não veio. Enfim, situações como essa se tornam muito constrangedoras e às vezes afastam uma pessoa da outra porque a pessoa pensa, poxa, eu não vou lá porque eu fiquei de ir, ele vai ficar me olhando estranho, isso vai ficar complicado. É melhor eu me manter afastado, me manter longe, porque daí eu não preciso me retratar ou pedir perdão para aquela pessoa. Então, seja justo, seja honesto, seja bom e o Senhor vai aprovar aquilo que você fizer, tá certo? Então, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, tá bom? Não passe disso. É sim ou não, tá bom? E versículo 13 diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Ou seja, há espiritualidade, há uma espiritualidade, uma forma de agir em cada momento. Você está triste? Você precisa orar. Precisa orar. Às vezes a gente está triste e a gente quer compartilhar nossa tristeza com os outros. E a gente vai inflamando muitas vezes o coração de outras pessoas que talvez também estejam passando por dores, também estejam passando por dificuldades. Então é importante, se você crê em Jesus, se você tem fé em Jesus Cristo, e que a sua oração, você é justo, e a oração do justo pode muito na sua eficácia, ou seja, você vai orar. Você vai orar, você deve orar. Você está triste, você deve orar. Você precisa pedir ajuda do Senhor Jesus. E Jesus, ele vai, a palavra de Deus, no momento que você está orando, no momento que você está lendo a palavra, Deus vai te direcionar, talvez, aí então uma pessoa, para que você possa conversar, para que você possa compartilhar e essa pessoa vir a te ajudar. Porque muitas vezes você vai lá, você compartilha algo que você está sofrendo e você não sabe se essa pessoa não vai levar adiante o seu problema, expondo você diante da sua dificuldade. Então, repense, por isso que lá, antes eu falei, veja quem são as suas influências, veja as pessoas que estão à sua volta, quem realmente vai edificar, quem realmente está somando na sua vida. Então isso é muito importante, observe isso à sua volta. Então, se alguém está feliz, cante louvores. Eu sempre digo, se você está grato a Deus, cante louvores. Se você está bem com Deus, cante louvores, toca uma música, bota a música para tocar na sua casa. Você está se sentindo meio sozinho, meio triste, coloca louvores. Você começa a louvar, você começa a pensar e sentir a presença de Deus que está ali com você. O Senhor está em você. É que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos porque essa é uma carência humana. É a nossa carne que muitas vezes anseia por estar com alguém. Mas a presença de Deus, o poder de Deus, a presença de Jesus Cristo nos satisfaz. Então, coloque louvores, cante louvores para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e você vai se edificado, você vai se encher da presença do Espírito Santo. E agora, há pessoas doentes, há pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que estão passando por dificuldades na sua vida sentimental, saúde, financeira, relacionamentos. É importante você ter pessoas que você possa chamar. Aqui, Tiago está falando sobre os presbíteros. De alguma forma, a gente pode pensar aqui que os presbíteros eram aqueles que eram os líderes, pessoas líderes, pessoas-chave, né, que lideravam aqui as igrejas, enfim, e hoje, né, os pastores, presbíteros, diáconos, mas também nos leva a entender que são as pessoas mais maduras, as pessoas mais velhas, né? Então, a orarem. E quando a gente fala aqui na questão do que seja ungida com óleo, você pode ter a percepção da necessidade da presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Porque não basta só ir lá, uma pessoa com um vidrinho de óleo, colocar a mão sobre essa pessoa, impor as mãos sobre essa pessoa, e essa pessoa ela não está na unção do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa não ter, de fato, uma vida digna, onde a sua oração vai ser justa aos olhos do Senhor. Então é importante você saber quem você está chamando. É importante você saber com quem você pode contar nestes momentos. Então, como igreja, nós precisamos ser uma igreja edificada na palavra de Deus, fortalecida e firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e andarmos de forma justa, para que no momento, em qualquer momento que a gente for chamado, no qualquer momento que nós formos requisitados, nós estejamos prontos para agir, certo? Com o espírito de ousadia que o Senhor colocou em nós, e vamos lá, nós oramos, impomos as mãos, abençoamos, ungemos com óleo se for necessário, enfim. Mas nós vamos lá com fé, com integridade e amor ao próximo. Sejam também, é necessário também, no versículo 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então, ou seja, nós não podemos transformar a igreja em um lugar onde nós não vamos orar por essas pessoas. As pessoas bem atrás de uma oração, nós vamos orar por essas pessoas.
Se for necessário ir até essas pessoas, a casa dessas pessoas, nós vamos orar, nós vamos ir na casa dessas pessoas. Se não tiver como ir, nós vamos ligar, nós vamos falar, nós vamos mandar mensagem, enfim, de qualquer maneira, mas nós vamos orar por essas pessoas, porque nós precisamos servir e a igreja está aqui para servir. Você que conhece a Cristo, você que serve ao Senhor, ore por as pessoas que pedem oração por você. Não simplesmente diga, eu vou orar. Não, mas orem com sinceridade, orem com fé, e a fé de vocês fará com que Jesus interceda naquela vida daquela pessoa e cure aquelas pessoas. É Jesus, é o poder do Senhor que as levantará, certo? E fim ali 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, tá? Então, o ambiente de oração, uma vida de oração, ela é muito importante. E para encerrar, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Ou seja, eles não eram especiais. Os heróis da fé, Elias, Jó, eles não eram pessoas especiais, mas Deus ouviu a oração deles. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não oramos. Nós não usamos a ferramenta poderosa que nós temos em nossas mãos, que é a oração. Nós estarmos em um lugar, ou seja onde for, e nós orarmos. Você não tem um quarto de oração, você não tem um lugar para oração. Ore onde você estiver, ore no banheiro, ore na cozinha, ore na rua, ore em todo o tempo. Você precisa andar em espírito de oração, você precisa alimentar essa comunhão, esse contato com Jesus, para que você possa ter essa afinidade, essa unção do Senhor Jesus sobre a sua vida, para que a qualquer momento você esteja pronto para agir, como servo vigilante, né? Que estava sempre pronto para agir, sempre pronto para abrir a porta para o seu Senhor, porque ele podia chegar a qualquer momento. Então, nós não sabemos a hora que o Senhor vem, mas ele virá. Então, que nós estejamos prontos, preparados, edificados e edificando a igreja, contribuindo e colaborando e cooperando no reino de Deus com o olhar da justiça dele, no amor dele para com o próximo. E também, sempre lembrando, né, que o amor de Deus, ele nos constrange. Então, permita que o amor de Deus esteja na sua vida, o Espírito Santo de Deus constranja a você a ponto de que você consiga olhar para esse capítulo 5 de Tiago, para o livro todo de Tiago, e você consiga chegar a uma maturidade tão esperada e tão necessária para uma vida cristã, tá certo? É um prazer poder cooperar com você, é um prazer estar com você na sua casa, onde você estiver ouvindo, participando desse culto, que você seja abençoado, que você possa reler este livro e possa pensar naquilo que você precisa mudar, aquilo que vocês precisam amadurecer e se tornem cristãos maduros, tá bom? Eu estou nesse processo, nunca estaremos prontos, nós estamos sempre num processo de amadurecimento, tá bom? Então até que o Senhor volte, você esteja nesse processo de amadurecimento, mas amadureça, não fique esperando, amanhã eu vou, depois de amanhã, daqui a um ano eu vou amadurecer, não, constantemente, é constância, é progresso, você vai progredindo, você vai avançando, e cada estágio que você vai avançando e você vai vencendo obstáculos, você vai vendo a mão poderosa de Jesus, a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e isso vai refletir em toda a sua volta, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, te torne próspero de maneira justa, e se você tem que corrigir algo na sua vida, corrija, peça perdão ao Senhor, confesse seus pecados e você será abençoado, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas, que nos mostra, nos constrange através da Tua Palavra, que precisamos mudar, que precisamos ser justos, precisamos ser humildes e andarmos, ó Deus, em retidão diante do Senhor, confessando nossos pecados, nos corrigindo, ó Deus, andando de forma digna e justa, para que a nossa oração chegue até os Teus ouvidos e o nosso clamor faça com que você, ó Deus, Teu poderoso, possa levantar aqueles que estão caídos, possa nos levantar, ó Deus, quando nós estamos caídos, ó Pai, e fortalecer nossos passos, fortalecer a nossa fé. E assim, ó Deus, temos uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida, ó Deus, madura na fé e, ó Deus, crescendo cada dia mais. Em nome de Jesus, visita cada lar,
abençoa cada vida, cada família, guarda os corações daqueles que estão passando por lutas, aqueles que precisam ser transformados, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu sempre digo, muito obrigado pela sua presença, por você estar junto comigo nessa noite, e que você possa ficar aí com uma semana abençoada, um final de semana abençoado, e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.